Quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas, meus irmãos. No dia 7 de outubro de 2023, o mundo presenciou o criminoso e covarde ataque do Hamas à nação de Israel, deixando mais de 1.000 mortos, que levou a guerra na faixa de Gaza até o dia de hoje. Temos presenciado isto. Após 6 meses, pela primeira vez, o Irã realizou ataques diretos contra o território da nação de Israel, neste sábado, 13 de abril. Meus irmãos, o Irã havia prometido retaliar mesmo, depois de um ataque que eles sofreram no consulado na Síria, no dia 1º de abril. E eles atribuíram este ataque à nação de Israel. Nada se confirma. O ataque do Irã à nação de Israel, no dia de ontem, Israel abateu mais de 90% dos drones e mísseis que os iranianos lançaram sobre aquela nação. A nação de Israel tem o domo de ferro. Israel diz que não quer conflito, mas ver declaração de guerra, meus irmãos, ao Irã. O ataque pode provocar escaladas regionais incontroláveis, diz o G7, que afetará a economia mundial. O embaixador de Israel aqui no Brasil se diz estar desapontado com a nota do Itamaraty sobre o ataque do Irã ao país de Israel. O Brasil não condenou diretamente este ataque, como é de costume. Nós sabemos qual é a visão do governo desta nação em relação à nação de Israel, a ponto do nosso líder maior comparar o que Israel tem feito com o grupo Hamas na faixa de Gaza, comparando os judeus ao que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. Meus irmãos, eu digo isto porque o mundo está prestes a descobrir o que a Bíblia é de fato, que a Bíblia não é um conto de fadas. Tudo isto é para alertar o nosso coração quanto à promessa da vinda do nosso Salvador. Vigie e prepare o teu coração, meus irmãos. Dito isto, eu convido os irmãos a abrir a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17, até o versículo 20. Nós damos as boas-vindas para todos vocês, como o querido liturgista aqui o fez. O domingo é querido para nós por causa da oportunidade que nós temos de mais intensidade adorar o Senhor. Os cristãos não são domingueiros, eles não adoram a Deus só no domingo. Eu penso que existe alguns que fazem isso só no domingo, mas o domingo é especial porque nos dá a oportunidade de, como é o dia do Senhor, nos reunir com maior número de irmãos para adorar o Senhor. Mas a adoração a Deus é todos os dias, meus irmãos. Não há um dia na nossa vida que nós não devemos adorar o nosso Deus. Então, nós vamos adorar o Senhor ouvindo da exposição da palavra do nosso Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje, a porção que nós separamos para fazer a exposição se dará dos versículos 17 ao 24 apenas. Já temos feito aqui uma exposição desta carta com os irmãos. Então, acompanhem, por gentileza, a leitura do texto. Todos acharam aí? Ainda que nós temos aqui uma projeção, mas é necessário você abrir a sua Bíblia de papel ou ligá-la no seu aparelho eletrônico. Depois você vai acompanhando a projeção aí. Diz assim a palavra do nosso Deus: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância
ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Senhor nosso Deus, estamos diante da bendita palavra do Senhor, que acabei de ler, uma porção dela, neste texto que nós aqui estamos, neste local, fazendo a exposição desta carta que o Senhor inspirou o teu servo no passado, para registrar a verdade que o Senhor quis para a igreja de Éfeso. E esta carta não foi apenas dirigida àquela região, mas ela chegou até nós, ó Deus, e aqui a tomamos como verdade absoluta, como palavra do Senhor, viva que é. Dar-nos ouvidos, Senhor, para ouvir o que este texto tem a nos dizer, mesmo que depois de lido já começamos a entender a vontade do Senhor aqui. Pedimos ao Senhor ouvidos, porque sabemos que a distração, o desleixo, a obra diabólica de Satanás pode roubar do nosso coração a semente que será lançada. Então rogamos ao Senhor que esta palavra, como uma semente que será lançada, encontre corações como terrenos férteis, Senhor, para que esta semente, ao cair nesse terreno, possa brotar, crescer e dar frutos para a glória do teu santo nome. Assim eu rogo por mim, pelos meus queridos irmãos que aqui estão, e por aqueles que possivelmente estão nos acompanhando ou irão ouvir posteriormente a mensagem. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Se eu pudesse intitular hoje a mensagem, só para ficar fácil de uma maneira didática, eu daria o tema A Vida Pura da Igreja de Cristo. Quando eu falo a vida pura da Igreja de Cristo, eu não estou citando aqui uma denominação específica. Eu estou falando daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus e que faz parte de uma igreja reconhecida como tal, seja ela presbiteriana ou qualquer outra. Então, a igreja do Senhor Jesus é aqui nos apresentada como uma igreja pura, uma igreja santa. Nós vamos tentar ver isto. Meus irmãos, a importância de uma vida transformada é vital. Nós ficamos tão encantados quando nós vemos uma ação social da transformação na vida de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que é tudo desleixada, cabelo enorme, barba grande, os dentes faltando na boca, e alguém então pega esta pessoa e começa a dar um trato na vida dessa pessoa, corta o cabelo direitinho, faz uma barba bem feita, e tem aí uma equipe odontológica que arruma os dentes dessa pessoa, e aí então mostra o antes e o depois. A gente fica encantado com aquela transformação, parece que é uma outra pessoa, porque a transformação é algo tão importante na vida do ser humano. E olha que eu estou falando de algo tão simples, material. O capítulo 4 desta carta, quem já está nos acompanhando aqui a exposição do texto, sabe que o apóstolo Paulo chegou na parte prática da vida da igreja, mostrando que esta igreja que foi salva outrora tinha uma vida toda atrapalhada. Na verdade, Paulo usa a linguagem do cemitério. Ele diz:
vocês estavam mortos, os vossos delitos e pecados. Isso nos faz lembrar do texto de Ezequiel, capítulo 37, quando o Senhor Deus chamou o profeta e apresentou para ele aquele vale de ossos sequíssimos, e fez uma pergunta intrigante ao profeta: por acaso pode esses ossos tornar a viver? O profeta disse: Senhor, tu sabes. Não, meus olhos, a minha visão é tão limitada que para mim é impossível. Mas o que é impossível para o Senhor? Então o Senhor Deus diz ao profeta: então profetiza. E algo extraordinário aconteceu, meus irmãos. Paulo vai nesta mesma linha. A igreja que agora está apresentada como a noiva de Cristo, algo puro, esta igreja recebeu uma transformação espetacular. Já vimos isso no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. O capítulo 4 é a prática da vida da igreja. E Paulo tratou da unidade que deve haver no meio da igreja, de membros que fazem parte do corpo de Cristo. E não só unidade, ele vai dizer que esta unidade é feita de diversidade, porque nem todos têm a mesma função no corpo. Vimos isso a partir do versículo 1 até o 16, do capítulo 4. Hoje, do texto que eu li com vocês, nós vamos ver aqui a pureza desta igreja. Meus irmãos, a pureza da igreja é uma característica do povo de Deus tão indispensável quanto a unidade. De nada adianta a igreja ser unida se não vive esta pureza. E olha que eu hoje estou falando aqui para muitos jovens que estão aqui neste local e me ouvindo. Ouvir falar de pureza hoje pode ser constrangedor para você, porque talvez já pode você fazer uma análise e dizer: meu Deus, como eu estou longe desta pureza. E nós vamos ver o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, meus irmãos. Então vamos lá para o nosso texto. Primeiro ponto da nossa mensagem aqui é a apresentação de uma abnegação dos velhos costumes, de quem eu era, do que eu fazia, do que eu praticava. Olha comigo o versículo 17 novamente aí. Dos versículos 17 a 19, ele apresenta esta abnegação. O apóstolo Paulo diz assim, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Se você que está aqui nos visitando na noite deste dia não sabe o que significa a palavra gentios, são aqueles que não são convertidos ao cristianismo. O mundo antigo, na nação de Israel, o mundo era dividido em dois grupos, os judeus e os não judeus. Judeus eram aqueles que serviam ao Senhor Deus por causa do pacto ou da aliança que Deus fez com aquele povo. E havia um equívoco dentro da nação de Israel, porque com isso eles pensavam que eram exclusivos, eram mais importantes do que qualquer outra nação no mundo. Eles eram apenas usados por Deus para alcançar outras nações, mas eles se fecharam entre si. E por isso você vai ver o conflito até o dia de hoje, consequência deste equívoco de entendimento bíblico. E hoje, meus irmãos, o entendimento se segue. O povo de Deus reconhece que só existe dois povos no mundo: os que foram alcançados com a graça de Deus em Cristo Jesus e aqueles que ainda não foram. E estes que ainda não foram alcançados estão enquadrados na categoria de gentios, no sentido de que eles ainda não tiveram a sua vida transformada. Nesse sentido, todos nós que estamos aqui, eu creio que não tem nenhum judeu aqui por sangue, se tiver, me perdoe, mas todos nós éramos gentios e fomos alcançados por uma graça maravilhosa. E agora então nós fazemos parte de um outro povo, meus irmãos, não somos mais de nós mesmos. Há agora o esforço diário de abnegar a nossa velha natureza que ainda habita em nós. Querido liturgista aqui falou de um termo teológico, de que o crente foi salvo, está sendo salvo e será salvo. Ele foi salvo na justificação, está sendo salvo no processo de santificação e será salvo na glorificação.
Então ainda nós estamos aqui neste ato de santificação. Nesse sentido, meus irmãos, precisamos viver uma pureza de vida na presença do Senhor Deus. É disso que Paulo está tratando aqui quando ele diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. E aí a pergunta que nós podemos fazer para Paulo já está aí, ele vai dizer, a pergunta que seria feita é: Paulo, como que os gentios andam? E a resposta está aí no texto: na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não andar como andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Meus irmãos, aqui Paulo está enquadrando a humanidade toda. Todos nós temos as nossas vaidades, e não são poucos que gostam mesmo de andar na vaidade dos seus pensamentos, gostam muitos de filosofar, gostam de disputas para mostrar que tem mais entendimento do que outros, que é um grande pensador. A filosofia está aí para mostrar isso. Eu não sou contra a filosofia, meus irmãos, eu estudo filosofia. Só que a filosofia te deixa no campo das ideias e somente das ideias, não passa disso, não consegue explicar quem é você, de onde você veio e para onde você vai. Mas os gentios andam nesta vaidade a si mesmo. O apóstolo Paulo continua, no versículo de número 18: obscurecidos de entendimento. Olha o quadro que Paulo está pintando aqui, meus irmãos, daqueles que ainda não foram alcançados por uma graça especial. Eles estão debaixo de uma graça comum, eles têm um pensamento, eles têm conhecimento, eles estudam, eles buscam se qualificar, mas o apóstolo Paulo está dizendo que eles têm um entendimento obscurecidos. Isso me faz lembrar do que o próprio Paulo já havia escrito na carta aos Romanos, quando Paulo quer pregar na Espanha, numa região onde o evangelho não havia chegado, e ele escreve uma carta para os irmãos que congregavam na cidade de Roma, e ele diz: eu preciso ir lá porque eles estão com pensamentos deles obscurecidos, sem entendimento, e só o evangelho vai trazer luz verdadeira na mente deles. Romanos capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 21 e 22, Romanos 1, porquanto, está falando dos gentios que ainda não foram alcançados com esta graça, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. É a pintura do ser humano que tem conhecimento de Deus, ele já nasce com esta semente do divino, só que ele não consegue de fato adorar a Deus, o Deus criador dos céus e da terra. O máximo que ele chega é adorar a criatura, como que esta criatura fosse um Deus. E aí Paulo diz o seguinte: nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E o versículo 22, Paulo diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Meus irmãos, é só conferir aí, porque eu só estou citando o texto, é Paulo que está dizendo. Existe uma busca pelo conhecimento daqueles que ainda não servem a Deus, só que o que está na mente deles é algo escuro. Eles tentam, mas ao tentar profundamente, eles se enquadram na categoria de loucos. Aliás, é isso mesmo. As pessoas até dizem: você não estuda muito não, porque se você ficar estudando muito, você vai acabar ficando doido. Tem gente que fala isso até sobre teologia. Não estuda teologia não, porque a letra mata, você vai ficar doido. Mas quem tem a luz do Evangelho, meus irmãos, vive de uma outra maneira. E aí o apóstolo Paulo, voltando lá para Efésios capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo continua dizendo assim: além dos pensamentos ou obscurecidos de entendimento, eles também estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Às vezes, meus irmãos, pode haver muito conhecimento mesmo nos gentios. Eu também aqui não posso ser um leviano. Mas não há luz do verdadeiro
evangelho ou da verdadeira sabedoria na mente deles, pois o entendimento está obscurecido. Você pode estar perguntando assim, mas pastor, espera lá, eu conheço um médico que estudou, se qualificou, e ele tem um conhecimento extraordinário. Eu conheço gente que não serve a Deus, mas que você conversa, é de uma sabedoria que a gente nem percebe. Eu não estou dizendo disso, meus irmãos. A graça comum assiste as pessoas em todos os lugares, sem acepção de pessoas. O Senhor Deus não faz acepção de ninguém. Há uma graça sobre toda a humanidade, que segura o ser humano de acabar com tudo isso que nós estamos vendo aí. Às vezes a gente fica assustado com as guerras, e a gente fica assim, meu Deus, se estourar uma terceira guerra mundial, como é que vai ser? Não é, vai ser o que tiver que ser. Às vezes, meus irmãos, o nosso planeta ainda está de pé, com algumas ordens em alguns lugares, por causa da graça comum de Deus no coração do homem. Se Deus tirar a graça comum dele, o homem vira uma fera. Ele auto se destrói, ele acaba com o seu semelhante. Nós podemos ver isso na nossa sociedade. O que nós estamos dizendo, meus irmãos, é que a vida cristã começa com arrependimento, que é uma mudança de mente. Os gentios pensam que são sábios, mas a Bíblia afirma, pasmem vocês, que Satanás cega a mente deles. É o que a Bíblia diz. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3, olha o que o apóstolo Paulo diz. 2 Coríntios 4, 3. Vai lá, vamos ver. Isso. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Vai acompanhando o raciocínio do apóstolo Paulo aqui, até o versículo 6. Ele diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E olha que quem está falando aqui, meus irmãos, é um doutor da lei do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo não é alguém leigo, é alguém qualificado, que teve uma formação acadêmica aos pés de Gamaliel, de um mestre na nação de Israel. Uma pessoa que disse que na sua juventude se destacava em muito diante dos outros. Alguém de conhecimento, um poliglota, alguém que sabia conversar várias línguas. Ele está dizendo, mas contudo, o que houve comigo foi um alcance de uma luz que trouxe claridade ao meu pensamento. Aliás, vocês devem lembrar de como foi a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Exatamente uma luz caiu sobre ele, para dizer, Saulo, este entendimento todo que você tem, esta luz acadêmica que você tem da lei mosaica, você precisa de uma outra luz no teu pensamento. Meus irmãos, é isso que acontece conosco. O cristão sabe que não sabe nada, e que ele tem alguém que vai preenchendo, enchendo ele de conhecimento, de uma nova visão de mundo. Tudo muda na vida do crente, agora ele se torna uma nova criatura, um novo jeito de falar, um novo jeito de vestir, um novo jeito de se relacionar. O problema é que hoje nós presenciamos a cristandade enamorando com o mundo, fala as mesmas coisas que o mundo fala, veste da mesma maneira que o mundo veste, bebe as mesmas bebidas que o mundo bebe. Não há transformação nenhuma. O cristão é chamado para abnegar a sua vontade, a ser diferente, a ser luz no mundo e sal nessa terra, meus irmãos. Nós não podemos ser igual
aos gentios que não foram alcançados com esta graça. Não estou dizendo que nós vamos ser melhores do que eles. Não somos, meus irmãos, mas há alguma coisa diferente na vida do crente. Uma luz brilhou na mente dele. Ele fala de coisas que o mundo espiritual é envolvido. Então nós temos aí esta apresentação. Ainda no versículo 18, voltando para Efésios capítulo 4, versículo 18, eu quero que você acompanhe o raciocínio aqui. Além de que os gentios vivem alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, eles também, o texto diz, vivem pela dureza do seu coração, alheios à vida de Deus, ou seja, à parte, não está nem aí para as coisas de Deus, não ousam em sentar num banco num domingo à noite para ouvir um pregador expor as Escrituras. Não, o que interessa para ele é outra coisa, ele quer curtir a vida, e quer viver a vida e deixar a vida ir levando, e vamos ver o que é que vai dar. Eles estão alheios à vida de Deus, vivem sem esperança e sem Deus no mundo. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que vai mais, a dureza de coração, ou seja, nesse coração duro como pedra, não há lugar para Deus. Aliás, pode até haver um lugarzinho para Deus na hora do aperto, na hora do desespero. É aquela pessoa que não crê em Deus, mas que na hora do aperto ela grita por Deus. É aquela máxima do ateu, que diz que não acredita em Deus, e dá até graças a Deus por não acreditar em Deus. Então, pensamentos que deixam eles obscuros. Mas aí o versículo 19, meus irmãos, para fechar este ponto de abnegação na vida do crente, lembrando que Paulo está dizendo para a igreja, vocês não podem andar como andam os gentios. Vocês foram transformados. E olha o versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Primeira vez que eu li isso daqui, meus irmãos, eu me assustei com o que Paulo disse. Ele está dizendo que uma pessoa que não tem a luz do Evangelho está propícia aos ataques ardis da carne. Talvez o que está por detrás aqui, meus irmãos, são os prazeres ilícitos mesmo. Ele diz aí, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Esta palavra dissolução, ou talvez numa outra tradução, dissensão ou desperdício, o apóstolo Paulo vai usar aqui mesmo nessa carta para retratar acerca do álcool. Efésios 5,18 diz assim, nós vamos chegar lá na exposição do capítulo 5. 5,18, Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. É a mesma palavra. Ele está dizendo, a igreja não pode andar como andam os gentios, como? Na dissolução da sua vida. Então deixa eu abrir um parênteses aqui, meus irmãos. No dia de ontem, sábado, nós gravamos o nosso podcast, um bate-papo com o querido pastor, falando exatamente sobre o perigo do álcool, ou do vício do alcoolismo. E eu penso que o apóstolo Paulo está falando aqui exatamente isso, porque quando ele usa a palavra, não vos embriagueis, meus irmãos, o álcool faz isso com a pessoa, nós sabemos muito bem disso. Ainda que a pessoa diga assim, não pastor, eu bebo socialmente, eu bebo moderadamente, aliás até tem uma propaganda aí, eu posso beber de maneira moderada, que não tem problema nenhum. A pergunta que nós podemos fazer, meus irmãos, para uma vida dissoluta, quanto de álcool é permitido na sua vida pelas Escrituras? Porque alguém já disse, pastor, a Bíblia não proíbe beber, é verdade, mas a Bíblia te incentiva a beber? Se ela te incentiva, qual é a dosagem de álcool permitido no teu corpo? Para que você não viva uma vida dissoluta, desperdiçada. Porque me parece, meus irmãos, quem é domado ou dominado pelo álcool, vive uma vida desperdiçada mesmo. E começa com moderação, e depois vai bebendo, tem os estágios que o álcool leva a pessoa, e acaba levando a pessoa para desperdiçar a família dela.
Uma pessoa que trabalhou o mês inteiro e pegou o seu salário, mas é viciada no álcool, ela para num bar, numa rodada de amigos para beber e torra o salário lá em vez de sustentar a família em casa. Quantos pais de famílias viciados em bebida acabam com a sua família? Quanto deveriam investir em outras coisas? Talvez você está aqui, você sabe disso. Senta aí numa rodada, num bar para tomar a sua cerveja para você ver. A gente reclama que a gasolina está alta. Eu tenho amigos que dizem assim para mim: pastor, eu tenho uma Doblô 1.8, bebe demais. Puxa, pastor, você tem que comprar um carro mais econômico. Mas quem fala isso comigo é quem gosta de beber uma cervejinha no final de semana. Eu falei assim, em vez de eu beber, deixa o carro beber. Pelo menos a gasolina está cara, o álcool está lá, mas eu tenho o maior prazer em botar bebida para o carro beber, do que sentar numa roda de cerveja e gastar 100, 200, 300, 500 reais numa noite, numa bebida. Tem jovens corajosos assim, conhece jovens cristãos, que acabam o culto e saem do culto e vão para a balada beber? E torra o dinheiro que o papai depositou na conta, a pensão da mamãe, e por aí vai. Ou quando não, o seu salário suado na bebida. Que desperdício, meus irmãos. É lamentável sabermos disso. Nós temos uma lei aqui no Brasil que diz que é permitido uma certa dosagem de álcool no seu corpo, para você que gosta de beber. 0,5 alguma coisa, é a lei seca. Esta é a permissão, eu nem sei quanto que é. E aqui tem policial, sabe muito bem disso. Se você passar numa blitz e se te parar e fizer o teste do bafômetro e te pegar com a dosagem além do que a lei permite, a multa é amarga. Você vai ver o que é gastar dinheiro. Se eu não me engano, 2.900, quase 3.000 reais de multa. Sem contar que você pode ter uma suspensão da sua carteira de 1 ano. E quando não, dependendo da gravidade, ser preso. Aliás, nós estamos vendo aí o que aconteceu na nossa nação, um bonitinho aí, cheio do dinheiro, na noitada dele, tirou a vida de um trabalhador. Mas é alguém que tem dinheiro, pode pagar a fiança, pode oferecer um salário mínimo para a ajuda do familiar. Que vergonha, meus irmãos. Então, cuidado com a vida dissoluta, porque os gentios é que vivem assim. Então vocês não andam como andam os gentios. Que coisa vergonhosa é o crente ser parado numa blitz e ser pego na lei seca. Não é vergonha para o teu nome, é vergonha para o nome do Deus que você diz que serve. Vocês estão entendendo, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? É bem prático, é bem natural a coisa. Então esse é o retrato da sociedade contemporânea. A nossa sociedade está falida moralmente, meus irmãos. E olha que eu só falei da bebida. Para mim, o álcool é a porta de entrada para outros vícios. Então, cuidado, você que se diz cristão, para não andar como andam os gentios. Como que eles andam? Eles cometem toda sorte de impureza. Os olhos deles já estão entorpecidos. Eles não conseguem se escandalizar mais com uma imagem promíscua na tela do celular, já acostumou com isso. Aliás, isso até é o prazer da vida dele. Vocês não, vocês são diferentes, diz o apóstolo Paulo aqui. Então, abnegação, meus irmãos, isso é doído. Você negar a tua natureza, você fazer morrer a tua velha natureza, não é fácil. Porque a nossa natureza está querendo, ela ruge por essas coisas antigas da nossa velha natureza. Mas agora, a segunda parte e última, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 20. Acompanhem comigo aí o raciocínio do apóstolo Paulo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou numa outra tradução, não foi assim que vocês aprenderam com Cristo, a andar como andam os gentios. Meus irmãos, aqui o contraste que Paulo apresenta é daquele que serve a Cristo e daquele que não serve a Cristo. Aprender com Cristo representa ter um estreito relacionamento com Cristo. É você parecer com Ele. É a tua atitude lembrar que você é servo dEle, você é discípulo dEle. O versículo 21, Paulo coloca uma observação, por assim dizer.
se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Vocês prestaram atenção, meus irmãos? Para a igreja, o apóstolo Paulo não conhece o coração de ninguém, ele não é onisciente, ainda que ele está escrevendo aqui debaixo de inspiração, mas contudo ele está dizendo, vocês aprenderam com Cristo a viver nesse mundo, e o viver de Cristo é diferente dos gentios, se de fato vocês vivem isso mesmo, se vocês deram ouvido quando a mensagem do Evangelho foi pregada para vocês sobre quem é Jesus. Então Cristo aqui é o conteúdo do ensino, o verbo que se fez carne, meus irmãos, o Logo de Deus, a palavra eterna de Deus, não é apenas uma pessoa, meus irmãos, aqui é o próprio Deus encarnado, aqui é que está a diferença dos verdadeiros cristãos. Se você quiser saber a distinção de cristão para cristão, é você olhar o dogma da igreja que se diz cristã e ver se a pessoa crer que Jesus é Deus. Se não crer, então não dá para ser considerada como cristão, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. João, quando escreve isso, ele buga a nossa mente, ele diz que o verbo estava com Deus. Até aí eu entendo, bom, se estava com Deus, então é alguém que estava lá, mas em seguida ele diz, e o verbo era Deus. Então Cristo é o conteúdo do ensino. Quanto mais você e eu conhecemos da palavra de Deus, mais conhecemos do Filho de Deus, meus irmãos. E os versículos 22 a 24, o apóstolo Paulo vai dizer que o cristão tem que viver todo dia, ou se envolver todo dia numa mudança radical. A vida do cristão é radical mesmo nessa transformação de vida. Não estou falando de esporte radical, eu estou falando de vida. Você lembra que o Senhor Jesus disse, olha, se os teus olhos te fazem pecar, ele está falando de radicalidade, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, corta. Claro que ele está falando literalmente, o que ele está dizendo é o seguinte, a vida do cristão é uma vida radical. E aí olha, acompanha comigo o versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, falando agora para a igreja, vos despojeis do velho homem. É interessante que velho homem, que velho homem? Não é apenas a sua natureza, é a natureza que você herdou no seu nascimento. É a natureza adâmica que todos nós herdamos, meus irmãos. Adão é o cabeça da queda de todo ser humano. Todo ser humano que nasce é filho de Adão. Ele carrega a natureza de Adão, aquela natureza rebelde que desobedece a Deus, que quebra a lei de Deus. Então todos nós tínhamos esta velha natureza. Éramos filhos de Adão, ou filho da desobediência, filhos da ira. Ele já tratou isso daqui. E agora ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, primeiro, vos despojeis do velho homem. Então, é uma atitude que nós devemos ter todo dia, meus irmãos, de fazer morrer esse velho homem. Há uma mensagem aí na internet que eu achei interessante, a pessoa diz que ela foi preparada para ser batizada e que no batismo, especialmente aquele de mergulhar, ela achou que tinha matado o miserável velho homem, mas percebeu que ele não morreu afogado. Mas não é assim, meus irmãos. É todo dia você faz morrer a tua natureza, é todo dia você dizendo para os prazeres da carne, não, eu quero, eu estou com desejo, mas eu não vou, eu não posso, porque eu sou de outro, eu não vou enamorar com esses desejos, porque a minha vida foi transformada. Meus irmãos, isso é luta. Todo dia você fazer morrer a tua velha natureza, não é fácil, mas nós temos alguém que nos ajuda nesta hora. Então Paulo deixa isso bem claro, despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, versículo 23, segundo, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Prestaram atenção? É você se despir de alguma coisa e não ficar só nisso, você tem que revestir, você tem que buscar se
valer de alguma coisa para você não ser encontrado despido. E ele continua, versículo 24: e vos revistais do novo homem. Deu para você entender, meus irmãos? Tem crente que não entende a vida cristã. Fala, poxa, mas eu não estou entendendo. Eu fui lá na igreja, alguém pediu para eu levantar a mão, eu aceitei Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus, e, puxa vida, olha como é que está a minha vida. Eu sei que Jesus morreu por mim, mas olha os desejos que eu tenho, olha as vontades que batem na minha mente, olha os sonhos que eu tenho. Eu nem pedi para isso. Não sei se já aconteceu com vocês, de repente ter sonhos e falar, meu Deus, repreende esse sonho. É porque todo dia você tem que se despir do velho homem, porque ele está aí, ele ainda não saiu. O que aconteceu, meus irmãos, na justificação, foi que Deus quebrou a força do pecado na nossa vida. A condenação que o pecado causava em nós, agora já não há, porque estamos em Cristo Jesus. Mas a presença do pecado, meus irmãos, todos nós lutamos. Por isso que quem é casado, você tem que lutar todo dia para não trair a sua esposa. Ou a esposa lutar todo dia para não trair, porque nós somos bombardeados todos os dias. Os filhos têm que lutar todos os dias para honrar os pais. E os pais têm que lutar todos os dias para não provocar os seus filhos à ira. É uma luta diária, não tem um momento que você pode baixar a guarda. Aliás, nós vamos chegar no capítulo 6 aqui, Paulo vai chegar ao ponto de dizer, meus irmãos, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para suportar as investidas do diabo. Então, longe de você achar que o diabo não pode com você, o diabo quer te pegar de tudo quanto é jeito. A nossa luta é contra esses seres malignos, que quer fazer com que a gente volte à nossa prática, a prática do velho homem. Então, por isso que ele conclui aí, encerra aqui, eu encerro apenas nesse texto, dizendo que vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Que verdade é essa daqui, meus irmãos? Não é uma verdade subjetiva, é uma verdade que está numa pessoa, que quando esteve aqui no nosso meio, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, artigo bem definido, não existe uma outra verdade além de Cristo. E aqui está o desafio para os jovens, que estão estudando, estão nas universidades, você afirmar que só existe uma verdade, você vai ser ridicularizado, eles vão dizer, quem é você? De que planeta você veio? Que mundo que você está vivendo? Aí você fala, não, eu sou lá da Igreja Presbiteriana Central de Betim. Fala, pastor, né? Foi pastor que disse? Então está explicado. Não, não é o pastor que diz, meus irmãos, é a palavra de Deus. Jesus é a verdade absoluta, queira você crer nela ou não. Não existe uma outra verdade absoluta, somente Ele. E salvação fora dele não há. E aí eu concluo aqui, meus irmãos. O velho homem se corrompe, o novo homem é criado segundo Deus. E a pergunta que eu faço é, quem é você que está aqui nesta noite? No cinturão de quem você está pendurado nesta noite? Você ainda está preso ao velho homem ou você já foi transformado por essa ação deste segundo homem que é Jesus, que é uma ação segundo Deus na nossa vida, criado segundo Deus? Talvez para você que está aqui nessa noite, foi pego de surpresa, né? Entrou aqui para cultuar o Senhor, ou está ouvindo a mensagem. Para você que ainda não tem Jesus como teu Salvador, talvez esta noite é a grande oportunidade. Tem uma letra do hino que nós cantamos aqui de vez em quando, que diz assim, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Uma letra muito bonita de um louvor. Perceba que eu não estou te convidando para vir para a igreja. A pergunta que eu estou fazendo é você um servo de Cristo? É você que todo dia luta com os desejos da tua carne? Talvez eu estou falando para alguém aqui que é tentado à bebida alcoólica, e que às vezes a bebida te domina. E talvez o álcool seja apenas um símbolo
dos prazeres da carne. Talvez o teu prazer não seja o álcool, mas seja outra coisa, que eu não sei o que é, só você e Deus sabe. Em Cristo você pode vencer isto. Claro, existe momento na vida de um viciado que ele precisa de ajuda mútua. Existem pessoas que estão tão viciadas no álcool que sozinha ela não consegue largar, ela precisa de acompanhamento. E esta igreja se dispõe a ajudar quem está viciado, seja em álcool, seja em qualquer tipo de droga, seja em pornografia. Isso aí, uma pesquisa aí na nossa nação, que o vício da pornografia entre os cristãos é vergonhoso. Gente que precisa de ajuda, que se enveredou para esse caminho e que não consegue mais sair, porque é igual uma teia de aranha, meus irmãos. Caiu nesta teia, quanto mais você se mexe para tentar sair, mais você se prende. O pecado é uma camisa de força na vida da pessoa. Quanto mais você faz força para sair, mais ela te aperta. Então você precisa de ajuda externa. Quem sabe nessa noite alguém peça ajuda, ainda que no privado, mas peça, porque senão você só vai se afundando cada vez mais, só imitando cada vez mais os gentios que não servem a Deus. Então a mensagem talvez nessa noite se renda ao Senhor Jesus nesta noite, enquanto dá tempo. Que Ele, pois, assim, nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, neste momento. Senhor nosso Deus, sabemos dos desafios da nossa época, das tentações. Sabemos que o Senhor não pode ser tentado por ninguém, nem o Senhor mesmo tenta ninguém. Mas, Senhor, o teu povo é bombardeado de todos os lados com várias tentações. E nós sabemos, Senhor, que a tentação não é o pecado. Porque até o Filho do Senhor, quando aqui esteve neste mundo, ele foi tentado. Mas ele foi vitorioso, ele venceu. Ó Deus, nós que estamos aqui neste local e que somos bombardeados com os desejos da nossa carne, desejos ilícitos, Senhor, que desagradam ao Senhor, precisamos sempre de ajuda, Senhor. Precisamos deste fortalecimento espiritual vindo da Tua parte, porque senão, Senhor, nós estamos propícios a envergonhar o Teu santo nome, a não dar bom testemunho. Ó Deus, quantos jovens aqui nesta noite ouvindo a Tua palavra, que talvez só o Senhor sabe o quanto luta com os vícios, os mais variados, Senhor. Rogamos ao Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, é o Senhor que é a nossa fortaleza. Eu rogo para que o Senhor dê sabedoria aos pais para lidarem com seus filhos, que muitas vezes, Senhor, estão viciados em joguinhos no celular, e é um vício, Senhor. Tenha compaixão, ó Deus, as nossas crianças que têm sido bombardeadas com a tela do celular, inculcando nelas, Senhor, pensamentos que não agradam ao Senhor. Tenha compaixão, Senhor, dar-nos sabedoria do alto, para sabermos viver neste mundo em família, para agradar o Teu santo nome. E se porventura, Senhor, alguém aqui nesta noite, que ainda não teve um encontro real com o Senhor, ó Deus, salvação pertence ao Senhor, é o Senhor que salva, Tu és Deus Salvador, é o Senhor que muda a mente e coração. Pregador nenhum tem o poder de transformar a vida de ninguém, Senhor, mas o Senhor tem, quando a palavra do Senhor é pregada, porque a fé vem por ouvir e ouvir da Tua palavra pregada. E nesta noite, Senhor, nós pregamos uma porção da Tua palavra. Nós não podemos salvar, mas podemos clamar ao Senhor que salva. Se porventura, Senhor, há alguém que ainda está com os pensamentos obscurecidos, o Senhor enviou o Teu Filho a este mundo para iluminar a mente dos homens. Salva para a Tua própria glória, Senhor. Assim oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém.